Michele? Então vai ficar nos dois. Beleza. Ele tem umas coisas para resolver daqui também, daí já vem, mas já. Top de linha, então. Gabi Estrela. Boa noite, boa noite. Boa noite. Seu lugar é As mulheres vão ser. Caramba! Na frente das bandeiras. Se você é a única mulher, você tem que ter algum privilégio, né? Pelo menos. O destaque é maior aqui. Tem destaque. E ele é vendo que vai falar mais de você que nós. Faz um favor pra mim, amanhã você manda o nome dele completo. E aí vai colocar na pré-lista, não? Tá? Eu tenho que passar. Nossa secretária. Vem ele e a esposa. É difícil ele andar com a esposa. Mas Tem aqui, Eu nunca vi. Quem tá sem copo aí? Olha um tanto de coisa aqui. Alfredo Sanucci Júnior, né? Pessoal, rapidamente aqui, ó, só para a gente acertar alguns detalhes. Primeiramente, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu falo em nome da 2A Comunicação, que é a empresa de comunicação que tem aí os dois veículos, né, o site Veja Folha e o Folha de São Gabriel, que é o nosso jornal impresso. Assim, a coisa é bem simples, né, mas o assunto é de extrema importância, né, e a gente procurou convidar representantes, né, de cada segmento. Logicamente que faltaram alguns, né, não pôde estar todos aqui que nós convidamos, mas o Robertinho é do setor de desenvolvimento econômico, né, do setor público, né, da administração municipal. O Everson, para quem não conhece, é o presidente da CISG, né, representa aqui o setor empresarial e comercial de São Gabriel. Michele, representando o poder público, especificamente a saúde, né. O Bruce Amarelo, o setor, sindicato rural, e representa aqui o agronegócio. E o Renê, produtor rural, empresário, que vai representar aqui hoje o setor produtivo, né? Eu fiz 3 perguntas, está todo mundo aí, eu já circulei. Eu não tinha alguns dados aqui que eu peguei, mas eu acabei Essas perguntas serão feitas para todos vocês. A mesma pergunta, e cada um vai estar respondendo dentro da sua área específica, certo? Então, assim, eu vou fazer uma abertura e aí eu vou estar perguntando, passando a bola para vocês, vou apresentar vocês e, rapidamente. E aí a gente vai falando. Então as perguntas aqui não é para colocar ninguém em risco, não é para contestar nada do que está sendo feito. Ao contrário, a gente está procurando, enquanto veículo de comunicação, colaborar com a sociedade, com o segmento que vocês atuam, né, são representantes, para que a gente possa, de uma forma mais ampliada que a gente espera ser, colaborar com normas, com algumas ideias, com alguns desafios, né, que a gente tem aí em cada setor. Então vai ser bem democrática a coisa, e a gente pode estar fazendo dessa forma. Então eu vou ligar aquela câmera de registro, essa aqui vai ao vivo, tá? O tempo mais ou menos estimado. Olha, a gente assim, a princípio, a gente não vai estipular um tempo para limite para cada um. Logicamente, eu vou procurar manter um tempo limitado, e eu vou dar um sinal aí. Quem receber o sinal de positivo aí, procura encerrar o mais breve possível, fechar a ideia, para que a gente possa estar. Se você quiser depois puxar aquela cortina, Gordinho, por favor. É só porque tá calor. É coisa de boa curta, né? Sinal de chuva, né? Eu acho que a madrugada vai ter barulho. Eu também acho. Já de hoje, não é? Eu acho. Pessoal, então eu estou entrando aqui. Peraí. Joga aí.
Muito boa noite, senhoras e senhores, ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais. Em nome da 2A Comunicações, site Veja Folha, Folha de São Gabriel, nós estamos iniciando aqui um debate, uma mesa redonda para discutir, para mitigar esse assunto que é inerente e pertinente a todos nós neste momento. Nós estamos ao vivo a partir de agora, e para esse bate-papo nós estamos recebendo alguns convidados especiais. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando a vocês os nossos convidados especiais hoje, e eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de passar antes da gente estar iniciando aí, então, o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda. Os impactos socioeconômicos do coronavírus em São Gabriel do Oeste. A pandemia do novo coronavírus tem paralisado a economia, afetado o comércio global, fecha fronteiras, derruba bolsas, cancela eventos no mundo todo e coloca países em recessão. Além disso, os abalos provocados nos mercados globais, somados à paralisação de atividades econômicas no mundo todo, causam também impactos na produção industrial, comércio, emprego e renda. Diversos países já entraram em recessão e, na avaliação de vários economistas e observadores, a economia global deverá sofrer anos até se recuperar das perdas da crise provocada pelo coronavírus. As preocupações quanto aos impactos econômicos do coronavírus têm escalado rapidamente e, apesar de até agora as preocupações terem vindo do cenário global no Brasil, a situação já passa a preocupar. O rápido aumento do número de casos no interior do país e especificamente no Mato Grosso do Sul já está levando a fechamento de escola, cancelamentos de eventos, de aglomerações, aumentado fortemente as restrições de movimentação de pessoas em algumas cidades. E em São Gabriel do Oeste, assim como em praticamente todos os municípios do estado, todos os setores da economia buscam estratégias para tentar conter a pandemia do novo coronavírus. E é por isso que nós estamos aqui hoje com convidados especiais para debater esse assunto com vocês. Eu quero, neste momento, apresentar os nossos convidados de hoje. À minha direita, nós temos o produtor rural e pesquisador médico veterinário René Miranda, que representa neste encontro o setor produtivo do município de São Gabriel do Oeste. Mais à direita aqui nós temos o presidente do Sindicato Rural, o engenheiro agrônomo Wilson Blusa Amarelo, que neste ato representa o agronegócio do município de São Gabriel do Oeste. Ao centro, nós temos a secretária municipal de saúde do município de São Gabriel do Oeste, a enfermeira Michele Palpério. À nossa esquerda, o empresário Everson Rizieri, que atualmente é presidente da Associação Empresarial de São Gabriel do Oeste e representa neste encontro a classe comercial e empresarial do município. Mais à esquerda nós temos o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Roberto Emiliani Júnior, que representa o poder público e a sua pasta está direcionada às principais ações e políticas públicas de desenvolvimento econômico do município. Neste momento, então, nós passaremos a palavra ao produtor rural e pesquisador René Miranda. Boa noite, senhor René Miranda. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua presença aqui e colocar-nos à disposição para outros esclarecimentos. E, neste momento, como representante do setor produtivo do município de São Gabriel do Oeste, nós queremos colocar a primeira pergunta que nós temos aqui: quais os impactos causados no setor, e aí é o setor produtivo que o senhor representa nesta noite, pelo Covid-19? Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, um grupo seleto de pessoas, para debater um assunto
de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Para nós do setor produtivo, a pecuária sofre impactos muito fortes em função de mudanças de hábitos, mudanças de costumes de vendas, de comercialização, e a agricultura também. E no nosso entender, como médico veterinário, as coisas caminharam de forma um pouco lenta no início das ações e acabou impactando diretamente todo o setor produtivo. Esses impactos são muito mais evidentes nos grandes centros, porém o interior tem pago um preço muito alto. Eventos ligados ao agronegócio, feiras importantes a nível do Brasil, a nível regional, foram canceladas e com isso não permitindo a realização de inúmeros negócios que seriam muito expressivos para a economia brasileira, estadual e municipal. Então, quando você faz uma abordagem dessa, os impactos, para mim, eles são imensuráveis. Porque é muito difícil você medir qual o prejuízo real que a pecuária está tomando, ou que a agricultura está tomando, a suinicultura e outras atividades afins do agronegócio. O impacto direto é o prejuízo econômico de imediato, que afeta produtores, que interfere imediatamente no comércio local. Nós vamos ter na sequência a explanação do Everson, presidente da nossa associação comercial. Eu acredito que já tem dados assim bastante significativos. E a nossa atividade ela é composta por ciclo. Então a pecuária tem o ciclo da cria, da recria e da engorda. E você não tem como interromper esse ciclo. E mesmo não interrompendo, ele vem sendo prejudicado. Quando chega na hora de você emprenhar uma vaca, você não pode adiar para o ano que vem, porque senão você não vai ter o produto filho dessa vaca. Na hora de você abater um boi, você não pode adiar o embarque, porque o motorista, o caminhoneiro não pode circular para ir buscar o gado. Se esse animal não for para o abate no frigorífico, o consumidor final não vai ter a carne para consumo. Então isso é uma sequência lógica da pecuária, saindo do produtor e chegando ao consumidor final. Na agricultura a mesma coisa. Você produz uma soja, você planta, você cuida e você tem que colher. O milho também, agora está na safrinha, então seria o caso do milho. Você tem que colher. E em função disso, não tem como parar o agronegócio. Quando você vai colher, o mecânico tem que trabalhar porque uma colheitadeira pode estragar. O borracheiro tem que trabalhar porque um pneu de uma carreta com certeza vai furar. E aí todo elo ligado à cadeia produtiva do agronegócio fica comprometido. Isso reflete diretamente nos municípios, nas cidades de maior porte, e vem no caminho inverso, afetando até a cidade de menor porte. No nosso entender, o caos social deve ser instalado nos próximos meses, porque de forma prematura essa paralisação aconteceu e impactou, eu acredito que sem necessidade, nos meses de março e abril, o nosso agronegócio, porque a curva tão esperada, ela não aconteceu, ela foi protelada e está sendo jogada para frente. E essas medidas, além de não resolver o problema sanitário, causaram um impacto econômico muito negativo, porque a gente percebeu que nos meses de março a abril, o sistema de saúde trabalhou na maioria dos estados brasileiros, dos grandes centros, com leitos ociosos que não foram ocupados. E agora nós temos um aumento muito significativo nos casos
na maioria dos municípios brasileiros, em função de outros fatores que normalmente acontecem no inverno. Outros problemas respiratórios, que como veterinário a gente sabe que existe naturalmente no inverno, e que vem mais agravar o quadro, justamente no momento que a gente teria que estar reativando a nossa economia. Nós já estamos aí há 70 dias parados, porque a paralisação oficial começou por volta do dia 17 de março, então estamos aproximadamente 70 dias parados, e no nosso negócio, na entre-safra agora, não tem como parar, vai começar a colheita da safrinha, prejuízos maiores serão tomados, e diretamente ligado a esse evento, o ciclo da pecuária, que agora é uma movimentação muito grande por conta do ciclo natural, a época de desmame, onde os produtores têm que comercializar os seus produtos. Eventos como os leilões não tem como não acontecer, por mais que você tente fazer de forma virtual ou com a transmissão via internet, você não consegue atingir todo o segmento produtivo. Então, esses eventos ligados ao agronegócio, eventos comerciais, a gente imagina que de forma gradativa, com responsabilidade, eles devam ser retomados. Eu acredito que jamais da mesma forma que aconteceram ao longo dos anos. Novos protocolos vão ser criados, novas exigências em relação aos eventos, em função da necessidade sanitária. E esses protocolos, a gente acredita que nos próximos meses possam ser direcionados para que novos eventos aconteçam e motivem realmente o desenvolvimento econômico. Tá certo, então. Agora eu repasso a mesma pergunta ao presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, o engenheiro agrônomo Wilson Blusa Amarelo. Senhor Wilson, vou repetir a pergunta para que o senhor possa, de forma clara, entendê-la. Quais os impactos causados no setor do agronegócio pelo Covid-19? Nós sabemos todos que a nossa cidade tem como uma das matrizes econômicas o agronegócio. Para o senhor, que é presidente do Sindicato Rural neste momento, esclareça para nós, passe um pouquinho dessa radiografia do que acontece neste momento no setor do agronegócio em São Gabriel do Oeste. Muito boa noite a todos. Gostaria de primeiramente agradecer essa oportunidade da gente trazer o assunto no debate, né, para discuti-lo, para entender e poder fazer algumas projeções em cima daquilo que nós já vivenciamos nesses últimos 70 dias. O René colocou muito bem a situação, a preocupação com o produtor, e nós que estamos à frente do sindicato, nós temos que entender que o assunto é muito sério. É evidente que a atividade do agronegócio é uma atividade muito diferenciada de outras atividades, que não gera, via de regra, aglomerações, né? É um trabalho mais individual, porque as máquinas só um operador que faz o trabalho, o serviço conduzido, fazer as colheitas, os plantios, assim por diante. Mas mesmo assim a gente tem respeitado, tem divulgado todos os protocolos, né? E essas medidas preliminares ou essas medidas essenciais devem ser seguidas por todos, porque o vírus não tem cor, não tem cheiro, não tem fronteira, não tem nada. Ele não está aí para respeitar essa por aquela pessoa, isso por aquele cidadão. Portanto, todos os protocolos, todos os pedidos feitos, as exigências feitas junto à Secretaria de Saúde e junto
a outros órgãos, nós procuramos sempre levá-las para todos os proprietários. Uma das iniciativas, a gente sabe que todas as propriedades têm fazenda, né, têm oficina, melhor dizendo, e o que a gente pediu é para que reduzisse o número de operadores, de mecânicos, né, dentro de uma certa norma, respeitando a distância entre eles. É claro que muitas vezes uma determinada operação ela exige mais de um operador faça ou auxilie o trabalho, mas enfim, sempre procurando orientar as pessoas de usarem, né, todos os EPIs necessários e disponíveis para o enfrentamento do coronavírus. Mas um problema nos preocupa muito, e isso a gente tem conversado bastante, porque a maioria dos insumos aqui, ou quase todos, vem de outras cidades e de outros estados, né? Então, motoristas, transportadores, diariamente, eles circulam pela cidade, vão nas fazendas, fazer as suas entregas, enfim. Então, a gente tem feito um trabalho direcionado nesse sentido, para evitar o máximo, né? Porque a gente sabe que em muitos municípios a contaminação veio de outros municípios e de outros estados. Então, essa preocupação que nós temos, falando para os proprietários, e determina um certo rigor, né, nessas situações. E é claro que, como o René falou, o milho não pode esperar para ser colhido depois que a epidemia passar, muito menos o gado se negociar e assim por diante. Agora, a gente quer reforçar a ideia de que tem que ser um trabalho muito sério, muito bem centrado, com muita responsabilidade, porque a gente tem visto que a coisa é complicada, muito complicada. Felizmente, em São Gabriel do Oeste ainda não existem muitos casos, né? Mas isso não quer dizer que a gente deva começar a liberar certas coisas com facilidade. Tudo é muito bem pensado, tudo muito bem trabalhado nas reuniões que nós temos lá junto ao comitê, e todas as deliberações são feitas, né, com dados técnicos, né, com critérios, não é de qualquer jeito. A gente sabe que tem uma grande responsabilidade sobre aquilo que vai liberar, que vai autorizar, mas enfim. Mas o Sindicato Rural está focado, né, dentro dos princípios para poder levar para o produtor rural, para o proprietário, a preocupação que é o coronavírus. Então, nós temos essa linha de trabalho e nós queremos, com isso, antecipar tudo volta ao normal, né? Então, tudo que está sendo feito é para que encurte esse espaço. Porém, nós não podemos também brincar, porque o assunto é muito sério. Tá certo, então. Passaremos, então, neste momento, a palavra para a secretária municipal de saúde, a enfermeira Michele Palpério, que sem dúvida nenhuma deve ser a pessoa que tem dormido menos nessa cidade, né, Michele? Porque quero crer que a grande demanda, né, da população, e você como representante do poder público e titular da pasta de saúde do município, deve estar aí com os dias, minutos muito desgastante. Michele, a pergunta é a mesma, né? Você não tem tempo definido para respondê-la, mas então, para nós e para a população de São Gabriel do Oeste, na tua área, quais são esses impactos causados pelo Covid-19? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar trazendo as informações relacionadas à saúde e às demais atividades do comitê. E essa resposta, na verdade, é bem ampla. No setor da saúde, a gente, pela primeira vez, está vivendo uma situação que jamais foi imaginada na história do país, né, e do mundo. Tudo aquilo que a gente havia aprendido na faculdade, que de certa forma você leva com você, de ciclo de doença, de vírus, de bactéria, que usa, que não usa,
medicamento, tudo aquilo, de certa forma, mudou muito os paradigmas que nós tínhamos. Os principais impactos que eu vejo hoje na saúde, né, desse vírus, é a questão de um caminhar de uma saúde pública já de muitos anos desgastada, que já vem há muito tempo o SUS brigando para que trouxesse qualidade de vida e saúde para a população brasileira. E hoje eu vejo que boa parte dos indicativos da história epidemiológica que nós tínhamos em cima das mais variadas doenças, eu não estou falando só do Covid, das mais variadas doenças que acometiam os brasileiros, os nossos munícipes, hoje, de certa forma, ficaram perdidos um pouco. Né? Nós estamos todos voltados para o combate a uma pandemia que não se sabe bem ao certo qual que vai ser realmente, né, a fase dele de transição, como ele deve agir na população, quais são o que esperar, no que se prevenir, o que aumentar de consumo. É uma situação muito atípica, o mundo inteiro sofreu com isso. Não seria diferente com nós, né, brasileiros. Mas eu vejo que no nosso município a gente tem conseguido, dentro do possível, através dos recursos federais, municipais, estaduais e das doações que muitos, né, são gabrielenses fizeram, ultrapassar essa fase, principalmente financeira, de uma forma não tão desgastante. Mas também vejo que o nosso município deve sofrer na cadeia produtiva, na cadeia comercial, e isso vai impactar diretamente na saúde e nas demais secretarias da prefeitura. Eu vejo que isso tudo tem a ver com a questão, né, de impostos, de arrecadação, de consumo no nosso município, e por isso que a nossa preocupação dentro do comitê é justamente ter pessoas dos mais diversos segmentos, para que não seja só uma coisa focada no técnico da saúde. Nós precisamos debater também a questão econômica, a questão social, a questão do empreendedorismo. Então, se você fica muito no técnico e só na saúde, você esquece as demais áreas que vão ser importantes depois para a saúde, né, do nosso município. Então, a gente tem colocado isso sempre à frente das discussões, para que a gente não seja tão técnico e pense só numa situação. Faltar dinheiro, faltar emprego também faz as pessoas perderem saúde. Então, talvez as pessoas às vezes não entendam determinadas atividades e atitudes nossas, mas o principal objetivo é justamente manter que o nosso município, depois com tudo isso passando, ele continue de pé e ser uma referência no nosso estado. Tá certo, então. Agora passaremos a palavra aqui, a iniciar aqui pela esquerda, ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Roberto Emiliani Júnior. Ele também, com certeza, está numa pasta bastante produtiva, né, que tem tudo a ver com os impactos aí que tem causado esse vírus aí na economia são gabrielense. Roberto, então a pergunta é a mesma: quais são os impactos causados aí pelo Covid-19 dentro do segmento, e principalmente para vocês aí que estão aí à frente da pasta de desenvolvimento econômico do município, que tem aí a responsabilidade de implantação dos serviços públicos para o setor? Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos colegas aqui do CICHER, de pasta. Para a gente lá que estamos à frente da Secretaria de Desenvolvimento, também, como dito já anteriormente, os impactos, além de financeiros, né, de recursos que a gente entende que haverá, que por hora ainda São Gabriel do Oeste, como o Wilson comentou no início, São Gabriel, acho que por ser um município tipicamente do setor primário, agrícola, que não envolve necessariamente aglomeração de pessoas para fabricação ou manufaturamento de peças, de produtos, eu acredito que sai na frente nessa questão, né? Até por essa condição do agro, né? Ele está arraigado aqui na essência econômica do município. Mas a gente tem visto lá dentro da casa do empreendedor, claro, já visual de impactos econômicos, tanto principalmente, Vitor, para os pequenos negócios, né? Para aquele microempreendedor, para a empresa de pequeno porte, para a microempresa,
a gente já tem sentido e visto na busca na secretaria, às vezes a pessoa saindo daquela formalidade que ele tinha como pequeno empresário e partindo para situações, vou vender um espetinho, vou vender um cachorro quente, vou tentar me virar de outra forma, né? Ainda que, se considerando todos os auxílios que o município faz para essas pessoas que possam estar passando por vulnerabilidade, os auxílios emergenciais do governo que a gente sabe que ajudam, né? Acaba ajudando, mas a gente tem visto na secretaria isso. O que tem sido feito, o que a gente tem pensado, né? Primeiramente, é o que a Michelle falou, eu acho que a gente recai na máxima, né? Sem saúde não tem nada. E lidar com uma coisa que é invisível, que é inédita, que você nunca viu, fica todo mundo assustado. Entre o que é verdade e o que não é verdade, do que se divulga, porque é muita informação realmente, eu percebo e acredito nas autoridades públicas. Eu considero ainda que os incrédulos aí que a gente tem visto bastante gente sendo bastante enfática, porque isso não sei o quê, porque não existe, porque não sei o quê, eu acredito nas autoridades públicas, né? Então eu vejo assim, não estaria o mundo passando por isso meramente por questões políticas ou de poder ou nada disso. Então eu faço a minha parte e busco conscientizar as pessoas. Eu acho que São Gabriel, como a gente já falou, ainda está à frente nessas questões, porque tem tido um bom entendimento, as pessoas, graças a Deus, esse comitê formado pelo prefeito Jefferson para poder fazer as deliberações tem feito um trabalho racional, considerando questões econômicas, considerando as questões da saúde, considerando uma série de implicações que esse vírus poderia causar, por exemplo, num fechamento total das coisas. Então, a Secretaria, pensando nisso, as parcerias que são importantes, a gente tem buscado a CISGA, né, e a CISGA também temos procurado na pessoa do Jefferson, do Everson, para que a gente possa achar meios lá através da sala do empreendedor. Já foi, por exemplo, nós adiamos a primeira parcela do IPTU, que recaiu bem logo no início, né? Que a gente deu um espaço a mais, um fôlego a mais para as pessoas poderem pagar os seus impostos. Outras questões estão sendo levantadas para a gente buscar, por exemplo, linhas de crédito, consultorias, orientações para os microempreendedores para que eles diversifiquem a sua gama de produtos e também criem iniciativas inovadoras para mudar, como o próprio René falou, está se criando um novo conceito aí de comercialização, então a gente está buscando também, conforme está andando a pandemia, fazer as adaptações para que o município saia disso com menos prejuízos possíveis, né? Agora, eu em conversa com a secretária Osana, claro que o impacto para quem está aqui fora no comércio, está ali fora vendendo o produto, vendendo o seu serviço, ele é mais efetivo, mas a gente tem visto dentro do setor público que São Gabriel ainda tem boa condição, né? Então é isso que a gente vai propor e vai buscar fazer para minimizar o máximo desses prejuízos. Tá certo, então, muito obrigado aí ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Emiliani Júnior. Para fechar essa nossa primeira rodada aí, nós agora ouviremos o presidente da Associação Empresarial de São Gabriel do Oeste, Everson Rezieri. A pergunta eu acho que o senhor já assimilou, mas se o senhor quiser eu vou repeti-la. Quais os impactos causados no setor pelo Covid-19? Boa noite a todos. Aos que nos assistem, os internautas aí pela 2A, Folha, nossa boa noite. Bom, os impactos causados no setor comercial, industrial e de serviços, eles são parte positivos e parte negativos. Vou pontuar alguns para que a gente consiga ver que nem tudo é prejuízo, né? Nos momentos
nós precisamos criar, nós precisamos reinventar, nós precisamos fazer aquilo que jamais faríamos em alguma situação de conforto. Então eu digo que um dos principais fatores é o aumento de custo. Todos nós tivemos aumento de custo nas nossas atividades, seja no comércio, seja no serviço, no setor da indústria, porque a chegada desse inimigo invisível, o coronavírus, o Covid-19, fez nós lutarmos com uma coisa que nós desconhecíamos, nós não enxergávamos, nós não sabíamos como se comportava, era tudo muito novo, a gente se baseava por situações que aconteciam do outro lado do mundo, mas aqui nossa realidade às vezes é um pouco diferente, nem tudo é igual, né? Então, desde o dia 16, 17 de março, quando a gente começou a lidar com isso, eu queria aqui, na pessoa da Michelle, parabenizar o comitê de contingenciamento, que sempre agiu com muita razão, sempre muito racional, pautado em critérios técnicos, não na emoção, não por outros motivos. Quero lembrar que, primeiramente, teve aqueles 2, 3 dias que fechou tudo. Ficou a cidade deserta, e aí conseguiu-se, através de diálogo, liberar o comércio para trabalhar das 11 às 17. Beleza. Aí a gente entende que todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem seus compromissos, eu também os tenho, mas naquele momento era melhor trabalhar meio período do que não trabalhar nada. Vamos agradecer por isso. Na sequência, houve a necessidade de se reduzir o toque de recolher. Então se reduziu para 8 horas. O pessoal das lanchonetes entraram no desespero porque iam ter que sair sobre isso, então surgiu o delivery. Todo mundo começou a atender o delivery. Hoje se ampliou já o horário de toque de recolher e o delivery continua fazendo sucesso. Quer dizer, surgiu uma coisa nova, né? Aí o comércio, com muito diálogo lá no comitê, conseguiu flexibilizar o horário normal, lá já por 4 semanas de situação, né? E depois se retornou o toque de recolher para as 10 horas e a situação que nós temos hoje no comércio. Em algum momento, eu, questionado por alguns companheiros do comércio, da indústria, do serviço, eu defendi a seguinte posição, que não era só o horário aberto para vender seus produtos, para comercializar. Nós estamos numa época de recessão, onde cada pessoa, eu acredito que para gastar R$1, ela coloca na planilha ver se aquilo é realmente necessário. Entendeu? Apesar de termos que dar graças a Deus de morarmos num município próspero, onde o povo é ordeiro, onde nós temos uma cadeia produtiva do agro forte, e isso nos trouxe para cá indústrias que geram emprego. E aqui eu quero nesse momento parabenizar os nossos companheiros sócios da CISGA, que fazem parte da indústria, Aurora Alimentos, Frigorífico Goiás, Coasmo e demais indústrias do município, juntamente com todos os comerciantes, pelas atitudes e por terem cumprido à risca, às vezes fazendo além daquilo que se pedia, para se cumprir a sanitização, para manter o distanciamento, para usar o álcool gel no comércio, para limitar a quantidade de pessoas dentro do comércio, entendeu? Isso tudo fez com que nós chegássemos a 70 dias de pandemia em São Gabriel com apenas 7 casos. Então nós temos aí um caso a cada 10 dias. Mas agora que começaram a aparecer os casos, eu peço que redobrem os cuidados para com a sanitização. A gente sabe que quando está no horário de trabalho, todos nós cuidamos, porque nós estamos sendo vigiados, às vezes pelo patrão, então eu me cuido mais, é uma regra do meu emprego. Se eu não cumprir, eu estou sujeito à punição da lei trabalhista, porque eu estou sobre horário de trabalho. Mas e a hora que eu vou para minha casa? O horário que eu não estou trabalhando? Aquelas
16 horas que eu não estou no horário de trabalho, eu devo redobrar os meus cuidados. Tem muita gente que leva para ir para o emprego que pratica em casa. E tem muita gente que está levando para casa o que aprende no emprego. Nós vimos algumas ações praticadas pelo Frigorífico Aurora em alguns comércios aqui da cidade que servem de exemplo para o Estado, para o país. Nós ainda pretendemos catalogar todas essas ações e elaborar um material visual, audiovisual, para que isso seja transmitido aos demais municípios. Nós vamos fazer esse trabalho através da CISB. A queda do faturamento foi uma consequência de tudo isso que ocorreu lá, fecha a parte, o medo, o desserviço que a mídia muitas vezes faz, a mídia podre, de colocar o povo em pânico no momento que tem que se transmitir a tranquilidade. Então isso causou uma queda do faturamento no nosso comércio, na indústria, no serviço, no setor agrícola, nas arrecadações públicas, nos dinheiros que são destinados para o contingenciamento. Tudo isso houve uma redução. E na sequência disso nós tivemos o desemprego. Porque se eu não vendo, e aí começaram minhas medidas do governo, flexibilizando para meio período e tal, quem conseguiu adequar, beleza, mas teve empresas que não conseguiram. As pequenas, as médias, às vezes tiveram que demitir. Eu tive o cuidado de pegar com o Robertinho, através da Casa do Trabalhador, no mês de abril, nós tivemos 170 admissões e tivemos 262 demissões. Então nós tivemos um saldo negativo de 92 desempregados. O cara fala, não, mas isso é pouco porque não é você que está precisando levar comida para dentro de casa e perdeu o seu emprego. Mas tem um número positivo, que o acumulado do ano, ainda nós estamos com 67 empregados positivos. Então São Gabriel é um município diferenciado, né? Tivemos alguns pontos positivos que eu posso pontuar aqui. A questão da digitalização. Eu acredito que o que ia acontecer em 5 anos, em 15 dias aconteceu em termos de digitalização. Quem nunca sonhou que teria que estar fazendo uma reunião online, porque não pode ter o contato, porque não pode reunir, hoje está fazendo uma reunião online lá, usando o aplicativo, seja no celular, seja no notebook, no computador, né? E a questão das próprias vendas delivery. Quem imaginava que nós ia ter aí 20, 30, 40 motoboys cortando a cidade para tudo que é lado entregando comida? Então isso tudo veio da crise. Então nem tudo é perdido. Eu queria colocar só para encerrar essa fala a situação do meu setor. Eu sou do setor de serviço, de transporte. O decreto falou para nós 50%. Nós tínhamos um limite de 80%, passamos a andar com 40%. Quando começaram a acontecer os problemas lá em Guia Lopes da Laguna, pensa São Gabriel, se fechar nossos frigoríficos. Houve sua preocupação e nós somamos força. Os 2 frigoríficos, a Coasgo e a minha empresa, eu abri mão do meu lucro e eles dividiram a despesa do custeio. Eles estão pagando a conta de 50% abaixo do decreto, para nós levarmos de 15 a 20 pessoas dentro de cada ônibus, para que tenha um distanciamento. Lá dentro tem álcool gel, não entra ninguém sem máscara, entendeu? Da mesma forma que o comércio está tendo que fazer, que os setores públicos estão tendo que fazer, lá na minha empresa nós também estamos fazendo. Então eu peço nesse momento, para que nós mantenhamos esse comércio aberto, que nós mantenhamos a economia ativa e mantenhamos a preocupação com a saúde, vamos redobrar os cuidados para que a gente consiga ter o menor número de casos possíveis e que não consigamos tratar e que não venhamos a ter nenhum óbito. Muito obrigado. Tá certo, então nós encerramos neste momento, com essa fala do Everson, a primeira rodada do nosso debate. Agora,
Os convidados aí têm um tempinho para tomar uma água, se quiserem, e a gente já rapidamente volta aí para as próximas perguntas. Eu quero ressaltar neste momento que algumas empresas também foram convidadas para este bate-papo, para este debate. Nós convidamos a Coasgo, na pessoa do seu Sérgio Marcon, e também a Aurora e o frigorífico Boi Brás, que são empresas de grande porte do município, que tem aí um número muito grande de funcionários, e também por acreditar que eles poderiam enriquecer muito nosso debate aqui hoje. Infelizmente, por motivos de agenda e outros compromissos anteriormente assumidos, não puderam estar aqui presentes. Também lembrar que o município, todas as medidas, decretos municipais que foram aí publicados, não dependem exclusivamente da vontade do prefeito. Nós temos aí instalado um comitê de contingenciamento, que é formado por representantes de vários segmentos aí, e que tomam as medidas de acordo com as necessidades, com os números, com os impactos, trazendo então aí tranquilidade para que o prefeito possa então decretar essas medidas preventivas, como as têm sido tomadas aí desde o início dessa pandemia. Então, seguiremos agora neste momento para a segunda rodada do nosso debate. Pela ordem, então, produtor rural e pesquisador René Miranda, para que nos responda. Senhor René, quais os principais desafios de enfrentamentos necessários para a recuperação do setor? O senhor disse em sua resposta na pergunta anterior, que o setor produtivo é muito complicado, porque tem épocas de safra, tempos de colheita, de plantação que não esperam. Como é que o setor produtivo tem se programado e quais são os principais desafios que o senhor vê para esse momento? No nosso entender, eu acho que esse é o maior desafio no Brasil como um todo. É a gente saber em qual estágio que está a doença em relação à população brasileira. Porque através desses dados, a gente poderia nortear novas diretrizes, novas estratégias para uma retomada do crescimento. No que a gente pensa, o Brasil é um país muito grande, com muitas adversidades. Então, medidas que poderiam ser tomadas no interior do Mato Grosso do Sul, do Goiás, do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso, não seriam as mesmas tomadas, por exemplo, no interior de São Paulo, onde a população está muito mais exposta aos riscos de contaminação e, em função de outras estratégias relacionadas a clima, temperatura, os estados do sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não poderiam tomar as mesmas medidas que se tomam no Nordeste. Então, para mim, o maior desafio hoje no enfrentamento e automaticamente para a retomada do desenvolvimento econômico é você achar o ponto de equilíbrio. Porque o vírus ele vai estar circulando. Então, enquanto a gente não souber a real dimensão do nível de contaminação que a gente chama, tanto na veterinária, a gente trabalhando com saúde pública, quanto nos humanos, de imunidade do rebanho. Quando a gente não tiver uma noção real de quantos por cento da população de São Gabriel está infectada, o que é muito difícil também, porque os métodos diagnósticos não são precisos, fica muito difícil da gente tomar uma decisão real de enfrentamento, onde novas estratégias poderiam direcionar um setor que estaria correndo menos risco, por exemplo, o setor produtivo, para dar pontapé inicial na retomada do desenvolvimento econômico. E como a gente vem falando,
novas estratégias de comercialização estão sendo criadas, mas que vem muito de encontro também ao perfil do produtor brasileiro. Nós temos hábitos, nós temos cultura, nós temos uma geração de produtores que estão na ativa ainda, que são produtores que foram muito ativos, pessoas que já estão no grupo de risco. Se essas pessoas saírem da sua rotina de trabalho por um período muito longo, o que isso pode causar no dia a dia? O estresse. O estresse, para mim, é o maior imunodepressor que existe. O estresse por uma mudança do hábito rotineiro, mudança de costumes, o estresse pela falta de dinheiro, o estresse causado pela fome e várias outras situações. Quando esse cidadão estiver no auge do que você possa imaginar, quando ele não tiver mais recurso para sobreviver, seja ele o produtor rural da agricultura familiar, seja o produtor rural de médio porte, ele vai à busca de alguma solução. E se a gente não tiver uma real noção e o vírus estiver circulando de forma muito intensa, esse produtor ou esse desempregado do meio rural, ele vai estar exposto ao mesmo risco de contaminação que ele estaria no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. Por quê? A gente pode mudar a curva de uma doença, mas você não muda o curso natural dela. Enquanto um número X de pessoas não desenvolver imunidade contra aquela doença, o vírus vai continuar circulando, a não ser que surja uma nova vacina onde solucionaria uma boa parte dos problemas, ou um medicamento eficiente que pudesse tratar a doença no início dos primeiros sintomas, onde o cidadão pudesse se expor mais, correndo menos riscos. Então, enquanto a gente não achar esse ponto de equilíbrio, para a gente traçar essas estratégias de enfrentamento, eu acho que seria muito difícil a gente, de forma assim, sustentável e que abranja uma grande parte dos produtores, achar esse caminho, essa saída. Eu acho que um dos pontapés iniciais que a gente enxerga seria ir retomando a rotina dentro de uma normalidade, com responsabilidade, aderindo a todos os cuidados sanitários. Eu acredito que, por exemplo, o uso de máscara, extremamente essencial, medidas rotineiras como o uso de um álcool, de um sabão, e que a gente possa ir retomando de forma gradativa, medindo os riscos. Vamos fazer um evento ligado ao meio rural, vamos introduzir nesse evento novas exigências, onde todos possam estar lá, correndo o menor risco possível. Após o término desse evento, a gente medir se teve consequências positivas, negativas, ou se isso não impactou no contexto da doença no município. Caso tenha impactado, aonde estava o erro? A gente fazer um diagnóstico da situação e novas medidas serem tomadas. Não adianta voltar todo mundo para dentro de casa, porque o vírus vai continuar circulando. Vamos voltar para dentro de casa, fechar as portas, o vírus está circulando, o risco da contaminação familiar continua sendo grande, e a hora que esse cidadão sair na rua de novo, vai estar exposto ao mesmo risco. Então, eu imagino que, para mim, o maior desafio é esse, saber qual estágio e achar o ponto de equilíbrio. Tá certo, então. Então, agora, a pergunta está sendo repassada. O presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, Wilson Brus Amarelo. Muito bem. Olha só, depois de toda essa exposição que o René fez, é evidente que essa situação ela não vai ficar para sempre.
Isso é uma coisa que é um momento que nós estamos vivenciando, uma coisa completamente atípica, né? Desconhecida, e aonde, por conta disso, né, nós estamos tateando medidas para sair dessa condição. O próprio ele colocou que não existe ainda vacinas ou remédios que são mundialmente reconhecidos como produtos a serem utilizados para a contenção, para o controle do corona. Então, o que a gente tem percebido, tem visto e tem entendido como atitudes positivas são aquelas medidas bem básicas, como o uso do álcool gel, das máscaras, evitar aglomerações, enfim, isso a gente tem percebido que tem dado resultado positivo, né? Agora, qual que é o desafio que nós temos pela frente, né? Convencer que a maioria das pessoas entendem que tem que mudar de hábito, pelo menos momentaneamente, né? Algumas práticas têm que ser deixadas para outra ocasião, porque aí sim, aí a gente começa a definir, começa a fazer um mapeamento, pelo menos provisório, de aonde ele está avançando ou está deixando de avançar. Então, esse é o maior desafio que nós temos, no meu entendimento, é de fato fazer com que a população entenda que eles têm que fazer o dever de casa. Só assim a gente consegue, então, fazer com que essa disseminação ela circule com menor velocidade. Algumas práticas, né, já estão sendo feitas, e a gente está vendo que são práticas positivas, né? A recomendação das pessoas do comércio que todo aquele cuidado que tem lá na sua área de trabalho também deve ser praticado na sua condição de lazer. Isso é muito importante, né? Porque só assim é que a gente aumenta a chance de diminuir essa fúria desse vírus, né? Então, eu penso que é fácil? Não é fácil. É possível sim. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido e levar essa mensagem para que as pessoas, de fato, se cuidem, né? Que isso é a primeira possibilidade que nós temos disponível para poder conter essa pandemia. Certo, então, muito bom e esclarecedora sua resposta. Michele, a pergunta está com você, mais uma vez aí. Vou repetir a pergunta, então. Quais os principais desafios de enfrentamento necessários para a recuperação do setor? E aí, eu quero fazer uma ressalva aqui, Michele, que o pessoal tem perguntado aqui, né? A questão, se você quiser entrar também, de apresentar alguns números, né? Os oficiais aí, e o que está sendo feito, né? Porque todos os dias vocês têm uma mudança de protocolo, de procedimentos aí para esse enfrentamento. Então, fique à vontade, Michele. Acho que eu vou, em primeiro lugar, tentar complementar ou até debater em relação, né, à colocação dos colegas aqui. Eu acho que agora é o momento da gente se reinventar, né, realmente na área da saúde, na área econômica, na área social, né, tudo que nesse momento a gente realmente tem que tirar uma questão positiva, que seria o fato da gente se reinventar e mudar um pouco os nossos paradigmas em relação a tudo que a gente já fez, né, e já viveu até hoje. Concordo com você em relação à questão de que a gente não pode mudar o curso da doença. Realmente, o curso da doença vem a partir do momento do contágio, né, de você criar uma imunidade a respeito daquele patógeno, curar, né, ou durante um período transmitir e curar. A gente realmente não consegue mudar o curso da doença,
O que a gente tem que diminuir é a quantidade de pessoas expostas. E aí, em relação à questão de que a questão geográfica nossa do Mato Grosso do Sul nos beneficia sim. Eu acho que o fato da gente ter cidades com um distanciamento grande entre uma e outra e com uma quantidade populacional pequena, e a gente tomando as medidas precocemente da questão do isolamento social, fizeram com que o vírus, de certa forma, entrasse de uma forma mais amena, diferente das questões demográficas, que são cidades com quantidade populacional muito grande e que causaram um contágio muito rápido, que as pessoas eram muito pouco espaço para muita gente, que foi o que aconteceu nos países da Europa, nos países da Ásia, nos países do Oriente. Então, eu vejo que a facilidade com que o Mato Grosso do Sul talvez passe, né, por essa situação o mais rápido possível, é que realmente a gente está conseguindo fazer o distanciamento social, né, controlando as questões econômicas, sociais e fazendo com que as pessoas peguem gradativamente a doença. Em relação à pergunta das pessoas em relação a como está o Mato Grosso do Sul e o município de São Gabriel, a gente tem visto uma ascendência daquela curva que nós falamos, né, de em torno de 70, 80, 90 casos dia no Mato Grosso do Sul, onde teve incidência maior daqueles municípios que fizeram, né, ou perderam o controle em relação ao distanciamento social. Em São Gabriel nós estamos tendo também realmente um aumento de casos, mas pela questão do curso natural da doença. Nós sabíamos que gradativamente, conforme fossem feitas as flexibilizações do comércio, da indústria, né, de alguns ramos, nós teríamos a contaminação, né, dentro da cidade. Mas está sendo feito de uma forma consciente, está sendo feito de uma forma, né, observada por parte do serviço de saúde, e a gente, a qualquer momento, dentro do nosso comitê, pode deliberar mudanças positivas de maior flexibilização ou menor. Né? Eu acho que essa é a resposta que, de repente, as pessoas procuram. Quando vai terminar, nenhum de nós sabe. Realmente, as pessoas precisam passar pelo ciclo normal da doença. Quanto tempo isso vai demorar, não sei afirmar. Mas que a gente vai ter todos os cuidados para que isso impacte o menos possível no nosso município, vai. Em relação aos desafios no setor de saúde, o principal tem sido a questão do oportunismo e da questão da matéria-prima que vem de outros países, de outros estados, para manufaturamento de materiais e insumos médicos. Nós estamos com falta de alguns medicamentos por conta da questão de falta de matéria-prima na indústria. Nós estamos, porque boa parte também é importada desses materiais, então elas têm ido para outros países de primeiro mundo ou né, tiveram uma escassez maior, a alta do dólar também influencia nisso bastante. Então, mas a gente também vê um pouco de oportunismo por parte do setor farmacêutico e comercial da parte de insumo hospitalar. Então, a maior dificuldade nossa hoje tem sido essa, de você, dentro dos recursos que a gente tem, de uma forma consciente, ter o que é necessário para os nossos munícipes, mas não achar que o dinheiro é infinito. Ele realmente tem que ser muito bem administrado e comprado as coisas com muita sabedoria. Acho que essa é a principal situação do nosso setor. Tá certo, então. Passamos, então, agora a palavra a você, Roberto Emiliani Júnior. Então, é bem isso mesmo, é a gente buscar, através da nossa secretaria, incrementar, buscar políticas públicas para que a gente possa incentivar cada vez mais os empreendedores, né, buscar, através da administração pública, parcerias público-privadas, que eu acho que vai ser bastante importante isso, porque essas parcerias elas acabam, na verdade, trazendo responsabilidades individuais para os segmentos, né? Essas parcerias eu acredito que possam ser caminhos interessantes para que a gente saia dessa crise o quanto antes, no posterior e no decorrer dessa pandemia, né? Outra situação que é bastante oportuna eu lembrar
Nós tivemos aqui em São Gabriel, e o Everson é um parceiro, o Wilson e o Renê também esteve no início do programa, que era um programa chamado Líder, né? Que era o Norte Forte MS, que era um programa de desenvolvimento regional. Eu acho que isso vai ter que agora, ainda mais, a gente olhar com mais atenção um programa de desenvolvimento. Nós já tínhamos 2 eixos pré-estabelecidos, que era do agro e do turismo, né? E agora, ainda mais, a gente vai ter que tentar efetivar esse programa de desenvolvimento regional, que eu acho que no conjunto todo a gente consegue se sair melhor, né? Melhorar a área de governança pública, né? Essa questão de governança é uma área bastante importante e a gente vê ela dando certo em instâncias de governança do turismo, né? É trazer para dentro da sociedade, do poder público, a governança mesmo, onde segmentos diversos das sociedades participam, e eu acho que também é uma metodologia para que a gente busque uma saída, né? E incentivar, eu acredito que dessa crise toda, os mais prejudicados a gente tem que olhar, isso é uma característica, por exemplo, do SEBRAE, que trabalha com o pequeno, e acho que a minha secretaria, propriamente, ela tem que ter esse olhar com mais cuidado para o pequeno empresário, porque com certeza é o que vai sair mais ferido dessa situação toda, tanto economicamente como em outros cenários. É melhorar políticas públicas para que o pequeno também participe melhor das compras públicas do município, né? Porque a gente vê, às vezes, o cara não consegue participar e deixa... Flexibilizar, né? Exatamente, deixa de participar e acaba não entrando no mercado que poderia ser algo de maior receita para ele, né? E também buscar investidores, que todo mundo fala, é uma máxima, e todo mundo diz que é nos momentos de crise que as oportunidades surgem. Eu acho que pós isso também cabe a mim, a minha secretaria e também aos meus colaboradores, aos nossos servidores que estão com a gente lá, buscar investidores para o município, como o próprio Renê disse. Claro, nós temos uma questão geográfica, mas São Gabriel, logisticamente, é um município que tem viabilidade, né? Nós temos matéria-prima para buscar esses investimentos, e é o que faremos no decorrer disso tudo. Tá certo, então, agradeço aí ao secretário, e passaremos aí, então, com a fala do presidente da CISGA, encerrar aí essa segunda rodada de perguntas. Everson, a pergunta está contigo, vou repeti-la novamente. Quais os principais desafios de enfrentamento necessários para a recuperação do setor? O senhor é presidente hoje de uma entidade que representa os comércios, os empresários, com certeza são também muitos impactados aí por toda essa pandemia. Qual tem sido, então, esse principal desafio do setor? Eu vejo que o principal desafio é o que a Michele falou, é se reinventar. Reinventar a maneira de comprar, de vender, de entregar, de produzir, mas o foco principal, eu acredito que está, a maior reinvenção que vai ter que ser feita é a questão do equilíbrio das atividades. Porque, como a Michele colocou, hoje a maior dificuldade é comprar insumo para a saúde. Por quê? Porque está faltando. E aí nós vamos para a máxima do comércio, que é a lei da oferta e da procura. Então eu vejo, nós estamos lidando com uma situação onde a única solução seria uma vacina para que se imunizasse todo mundo. Até agora não se concluiu nenhum estudo
científico que comprove a eficácia dessa vacina. Então, está se trabalhando com medicamentos alternativos, combos de medicamentos. Isso coloca em escassez alguns medicamentos. E da mesma forma, nós vamos para as atividades. Falou que o Robertinho com relação ao Norte Forte MS de 2030, que os dois eixos principais eram o agronegócio e o turismo. Gente, eu acho que não vi nenhuma atividade ter tanta perca igual ao turismo. Nosso município é um município que não é forte no turismo. Tem amigos meus que estão com frota de 40, 50, 11 turistas parados. Isso há 70 dias. Entendeu? Nós aqui ainda estamos conseguindo trabalhar. Nossa base é o agronegócio. O agronegócio não para, igual falou o Renê. O agronegócio tem um distanciamento em algumas situações que precisa proximidade para fazer uma atividade. Então, assim, esse desequilíbrio, eu vejo que a hora que ele voltar a acontecer, ele vem aos padrões normais, o nosso PIB falava assim menos 6, já está falando em menos 10. Então a gente fala, eu sempre falei desde o começo, o equilíbrio entre a saúde e a finança ele tem que existir. Porque se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar, eu não consigo produzir renda. Se eu não tiver renda, eu não consigo comprar alimento. Isso vai me debilitar, eu vou entrar numa situação de imunidade baixa, que eu vou estar mais vulnerável, vou ser contaminado. Então ninguém puxa a brasa para a saúde ou para finanças. É um equilíbrio, entendeu? Então eu vejo que o maior desafio que nós vamos ter na época de coronavírus é conseguir que as coisas voltem ao normal, que elas voltem ao equilíbrio. Que dificuldade nós temos hoje de manter os empregos, entendeu? Eu coloquei há pouco atrás, aqui em São Gabriel, tem empresas contratando, frigorífico contratando. Eu tive que contratar, tudo bem, por uma medida de emergência, que não vai me dar lucro, mas eu gerei mais 2 empregos. Naquele dia que eu gerei 2 empregos, a casa do trabalhador estava contratando lá 38 vagas. Então, assim, nós vivemos nesse município diferenciado. O povo daqui é diferenciado, né? Então, assim, para não delongar mais, eu só queria deixar 2 coisinhas. A conscientização do consumidor de comprar no comércio local, seja em compra física ou em compra delivery, compra online, que a gente deixa o dinheiro circulando e gerando emprego aqui em São Gabriel. Então, isso é só um apelo do comércio aí para os consumidores, que evitem de, às vezes, estar saindo de São Gabriel e buscando mantimentos ou insumos ou qualquer outra aquisição fora do município e talvez está trazendo nesse deslocamento o vírus para São Gabriel. E que a população se conscientize de, além das práticas e cuidados para a prevenção do Covid-19, o distanciamento, o uso obrigatório de álcool gel, máscaras, que levem aquela mensagem que eu falei antes, para as suas casas, as práticas que a gente tem nas empresas. E se tiver alguma coisa que se faz em casa que possa contribuir na empresa, que leve para a empresa também. Então é uma via de mão dupla. Tudo que cada um puder fazer a mais para redobrar os cuidados é o que vai fazer com que a gente tenha menos contaminação. É isso. Tá certo, então, muito obrigado, Everson. E com a sua fala a gente termina, então, esse segundo bloco de perguntas, né? E passaremos, então, caso vocês aí não queiram fazer um intervalinho, passaremos, então, ao bloco final do nosso debate, do nosso bate-papo, em que a gente está aqui discutindo, né, os impactos socioeconômicos
do coronavírus causado pelo Covid-19 em São Gabriel do Oeste. A você que está entrando na nossa live agora, né? Nós estamos aqui com essa transmissão ao vivo, com convidados especiais, representantes de setores importantes da economia do município. Nós temos aí empresário, produtor, presidente do sindicato rural ligados ao agronegócio, secretário municipal de saúde, secretário municipal de desenvolvimento econômico e o presidente da associação comercial e empresarial do município. Então nós estamos aqui já com um bom tempo e agradecemos a vocês todos que nos assistem, que estão assistindo aí essa live, e dizer que nós temos aí, como o Everson acabou de dizer, vivemos e trabalhamos num município próspero, num município que dá oportunidade, um município que gera emprego, que gera renda e que, como todos, também está sendo impactado por essa pandemia. Nós temos aí, São Gabriel do Oeste, uma população estimada em 26.771 habitantes, né, estimado no ano passado, né, uma densidade demográfica de 5,75 habitantes por metro quadrado, né, no momento em que se exige bastante e fala-se muito nesse distanciamento entre as pessoas, a gente tem então aí a felicidade aí de estar vivenciando, passando essa pandemia neste município. Município rico, que tem um PIB per capita de R$ 54.543,27 e o IDHM de 2010 de 0,769, o que nos coloca entre os melhores municípios deste estado, né, com índice de desenvolvimento humano, os melhores deste município, se não me engano, o terceiro ou quarto local colocado, e também recentemente o índice Ferjan divulgou aí, com base do ano de 2016, que o município de São Gabriel do Oeste é o melhor município para se viver em Mato Grosso do Sul. Isso nos orgulha muito. Meu caro Renê Miranda, passamos então à última pergunta da noite, né? E a seguinte: diante do cenário, quais são as perspectivas para o setor e de que forma o setor da produção, ou qual seria a sua mensagem para esse momento? Eu acho que essa resposta complementa aquela que eu havia falado, porque eu acho que tudo vai depender do momento em que a gente consiga achar o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio eu acho que ele é fundamental, porque a partir daí novos caminhos vão ser traçados. Como a Michele falou, nós estamos numa localização privilegiada, porque o que acontece no interior de São Paulo, nos países do Sul, como eu havia relatado, não necessariamente tem o que acontecer aqui. E isso talvez possa ser um diferencial, desde que cada cidadão são-gabrielense seja responsável sobre aquilo que faz. Então não adianta você ser responsável do seu ambiente de trabalho, na rua ou na loja, e chegar em casa, estar aglomerado com os vizinhos, de forma irresponsável, não tomar nenhuma medida preventiva. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o cidadão são-gabrielense. E que nesse momento não usem da tragédia para fazer política partidária. Acredito que a condução no nosso município está sendo fantástica. Os aspectos sanitários estão sendo levados em primeiro plano, as coisas vêm sendo muito bem conduzidas. Eu tenho referência de outros municípios, porque como veterinário trabalhando há 33 anos, rodando no estado do Mato Grosso do Sul inteiro, eu tenho contato na maioria dos municípios. E tem relatos, Michele, de colegas que participam de grupos dos mais variados municípios. E vocês realmente estão de parabéns na condução do processo. O que a gente percebe é que uma fatia da população não tem colaborado. De forma irresponsável, às vezes tem comprometido isso daí. E
Perspectiva para o agronegócio. O agro, há alguns anos, já vem sustentando a balança comercial brasileira. E eu acredito que não vai ser diferente. Cada um vai absorver o impacto negativo, o prejuízo econômico no seu setor, porém o agro vai continuar forte, porque nós produzimos alimento. E o alimento, como o Everson falou, ele é responsável por garantir a nossa saúde, a nossa sobrevivência. Com isso, a gente está vendo o colapso mundial, mudança de hábitos e costumes no mundo inteiro. A gente acredita que nos próximos anos novas parcerias comerciais vão surgir com os mais variados países, porque vários costumes vão ser relegados a segundo plano. E tem um outro detalhe que para mim é muito importante, mas isso é um sonho. A gente acredita que após uma pandemia dessa, o impacto em termos de miséria mundial deve aumentar, principalmente nos países subdesenvolvidos. Aí que para mim poderia ser o grande diferencial do agro. Se houvesse o bom senso a nível mundial. A gente usar os subprodutos provenientes da agricultura, tais como o subproduto da soja, do milho, da aveia, do arroz e de vários outros. Para a gente produzir suplemento alimentar para o ser humano de forma mais barata, da farinha da mandioca. Produzir um suplemento alimentar para que em situações como essa, se algum dia voltasse a acontecer, a gente não precisasse ficar tão sujeito ao acaso, às intempéries que muitas vezes não estão no domínio de cada um, e a gente pudesse ter isso como uma válvula de escape. Porque seria muito triste você ver uma situação dessa se agravar, se estender por um longo período, aonde comprometesse uma produção mundial de alimentos e os mais pobres serem comprometidos. Então a gente acredita que nesse reinventar que todo mundo falou aqui, nos próximos anos, novas reestruturações vão acontecer. Por exemplo, no meio rural, no meu reinventar, o fator limitante que eu tive foi a tecnologia. Tecnologia que a empresa de telefonia vende como 4G, e ela chega para mim no meio rural como 2G. Por exemplo, o meu dia de campo foi cancelado, eu faço ele há 12 anos, no último sábado do mês de abril. Isso retrata milhares de eventos que foram cancelados a nível do Brasil, na mesma situação que eu. Tentei transmitir ele online e não tive essa oportunidade, porque eu precisava de um nível de internet alto que pudesse vender o meu produto e apresentar o trabalho que eu venho fazendo ao longo desses anos. Espero também que, com o andar da carruagem, esse processo da evolução tecnológica chegue no interior do Brasil, com a mesma eficiência que a gente tem nos grandes centros. Isso aí poderia encurtar caminho, se eventualmente voltar a acontecer um problema parecido no futuro próximo. Queria deixar aqui o meu boa noite a todos e pedir, mais uma vez, para que sejamos responsáveis sobre as nossas atitudes. Se propormos fazer alguma coisa e errarmos, que tenhamos a humildade suficiente para admitir os nossos erros e traçar novos rumos. Um abraço a todos aqui presentes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E estamos sempre à disposição. Contem comigo para o que quiserem, para o desenvolvimento econômico e social da região norte. Tá certo, então, nós é que agradecemos aí a sua presença, Renê, que tenho certeza está contribuindo muito com este debate, pelo conhecimento que você tem na área de produção rural, né? Pesquisador que é, empresário que é, e até
de forma assim visionária. Muito obrigado então pela sua presença, mas a gente vai voltar aqui só para você fazer depois aí a sua despedida. Meu caro Wilson Blusa Amarela, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, diante então desse cenário, quais as perspectivas desse setor, o setor do agronegócio, de que forma ele poderia então produzir, continuar produzindo, para passar esse momento com a mesma qualidade, com a mesma produtividade. Ok. Olha só, independente de qualquer situação, o campo não para. Não tem como parar a atividade no campo. Claro que isso tudo tem que ser feito com uma certa responsabilidade, com um certo conhecimento do que está sendo feito, de que forma que está sendo conduzido. Nós, no Sindicato Rural, nos preocupamos muito, né, com esse pedido das pessoas se conscientizarem, de fato, que realizem façam as suas atividades, isso não tem como você não fazê-las, né? Não tem como você deixar de alimentar a sua granja de suínos ou de aves, não tem como você deixar de fazer, de tirar o leite do gado, enfim. Mas nós devemos fazer tudo com muita responsabilidade. E outro aspecto também que a gente tem conversado muito, nós temos que começar a trabalhar, tirar os pontos positivos e negativos desse momento e já trabalhar algumas alternativas para serem implementadas, principalmente que venham atender aquelas pessoas que foram mais afetadas, né? Os pequenos produtores, os pequenos chacareiros não puderam mais comercializar os seus produtos, tiveram muita dificuldade para fazer essa comercialização. Então nós temos que ter condições de oferecer a eles alternativas, formas de produzir outros produtos, enfim, né? Nós temos que levar essa oportunidade, porque com certeza eles irão nos procurar. O Sindicato Rural, tradicionalmente, ele oferece 12, 15, 18 cursos por mês pelo Senar, né? Por conta disso, foram suspensos desde o mês de março esses cursos, e a gente tem recebido vários pedidos para poder retomar essa atividade, porque, na verdade, são cursos que muitos deles, por exemplo, que trabalham em altura, tem que ter o curso, que trabalham em ambientes confinados, tem que ter o curso, e assim por diante. E o sindicato, por conta disso, não pode mais oferecer esses cursos. Nós queremos acreditar que, em breve, a gente retome essas atividades, é claro, com toda a responsabilidade necessária para isso, né, para que nós possamos dar sequência. Porque, como eu disse, esse fenômeno não veio para ficar para sempre. E nós não podemos também ficar alheios às suas consequências. Porém, nós precisamos nos mobilizar e, como eu disse, já pensar o que fazer para a retomada das atividades na sua plenitude. Então, eu penso que nós, aliás, colocamos o sindicato à disposição, dispor de quem queira tirar mais algumas informações, nós estamos lá, e torcendo para que esse momento dure o menos tempo possível. Tá certo, então. Uma pergunta aqui, Blusa Amarela, e talvez o Renê possa ajudá-lo aí na resposta, com relação a mercados, né? Nós sabemos que esse binômio soja e carne tem um grande mercado no Ocidente, né? Se de repente esse mercado for fechado, for afetado com o agravamento da crise, embora a gente já saiba que no Ocidente a coisa já está começando a flexibilizar um pouco mais, se esses cursos, o Renê falou aqui agora há pouco a respeito de produção de subprodutos como alimentos, né, de fazer isso através da tecnologia, você agora acaba dizendo
a respeito de cursos de qualificação que ficaram aí em stand-by por conta desse respeito a distanciamento, aglomeração e tudo mais. Você acredita que essa diversificação de matriz econômica vai ser um grande propulsor da retomada desse crescimento do agronegócio no município? Com certeza, não tem outra alternativa, não tem outro caminho a não ser você começar a trabalhar essas questões. Com relação aos cursos, funciona da seguinte forma: o Senar oferece uma série de cursos, né? 120, 130 cursos, né? dos vários assuntos, porém, se tiver uma demanda da população ou pedido para que se promova um curso que não faz parte daquele calendário, a gente tem buscado entendimento com o Senar, de viabilizar o instrutor e viabilizar esse curso. Então, eu penso que essa diversificação, ela fica mais palpável, mais forte, quando você tem uma crise pela frente. Então, nós temos sim que buscar essas outras alternativas, trazendo empresários de outras áreas, para que a gente possa oferecer para o município novas alternativas de economia, outras opções, outras alternativas, enfim. Claro que isso tem que ser costurado, tem que ser trabalhado, tem que ser muito bem planejado. Mas eu vejo que nessas ocasiões é que a gente percebe que nós temos que inventar outras coisas, outras formas de poder se ter uma atividade mais diversificada do nosso município. Tá certo, então. Agradeço aí a participação, os esclarecimentos. Chegamos, então, a você, Michele, né? Que a pergunta final aí é, diante desse cenário, né? Principalmente na área de saúde, fala-se muito, né? Em flexibilização do comércio, quando é que a vida das pessoas voltará ao normal, né? O tal do achatamento da curva, onde é que está essa curva, Michele? Então, diz para nós aí, Michele, por favor, quais então, diante desse cenário, né, quais são as perspectivas do setor de saúde e de que forma a saúde de São Gabriel do Oeste está pensando para melhorar tudo isso? Vitor, em primeiro lugar, eu me sinto uma pessoa bem otimista na minha vida e nas atividades que eu desenvolvo. Eu me considero uma pessoa que tenta se automotivar todos os dias. Talvez se não fosse assim, eu não teria aguentado, né, todo esse período de mandato e agora essa situação bem complicada em relação ao Covid. Mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que todos nós temos que ter em mente é que a gente tem que saber aproveitar os momentos de dificuldade. O mundo inteiro cresceu nos piores momentos, né, que a humanidade passou. Nós passamos pela Revolução Industrial, nós passamos pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, e a cada dificuldade que nós íamos passando, né, que a humanidade ia passando, ela ia se reinventando e ia melhorando. Eu acho que foram as principais dificuldades que o mundo passou que fez com que nós sejamos o que somos hoje, pessoas empreendedoras, pessoas visionárias, e o mundo, né, evoluiu. Na saúde também não é diferente. Eu acho que todas aquelas situações sanitaristas que aconteceram ao longo da história também fizeram com que as pessoas se desenvolvessem. Nós passamos por uma gripe espanhola, nós passamos por aqui a questão no Brasil de ratos, era uma coisa absurda, né, hoje pensar numa situação dessas. As vacinas que foram criadas, todas surgiram em momentos de dificuldades, em momentos realmente que nós não vivemos, mas as pessoas que na época viveram pareciam que nem nós estamos hoje, o fim do mundo, e passamos, né? Não vai ser a primeira, eu acredito que não é o primeiro vírus que apareceu, talvez as mudanças de hábito vão ser para a gente conseguir, né, viver próximos tempos, outras situações, né? Mas acho que tudo isso a gente tem que tirar um aprendizado, a gente tem que evoluir com isso. Uma coisa que me deixa muito satisfeita é a questão da valorização do profissional de saúde. Nunca na vida nós fomos vistos, pelo menos no país, da forma como nós somos vistos hoje, a importância que tem o nosso trabalho,
né, de todas as áreas da saúde, e a questão do SUS, que sempre foi recriminado, sempre foi esculachado, e hoje o brasileiro percebeu que sem o SUS ele não é nada. Então, assim, eu sempre fui uma defensora muito grande do SUS, e talvez hoje a gente consiga mostrar essa situação. E a principal, acho que, situação hoje é a questão de as pessoas entenderem que existe uma coisa chamada risco consciente. Você pode desenvolver todas as suas atividades do dia a dia. Você pode viver o teu emprego, ir para o trabalho, você pode ir para o banco, desde que você tenha consciência dos riscos e tome as precauções necessárias. Eu acho que o fundamental hoje é isso, as pessoas terem consciência e o desafio que a gente tem de vencer essa pandemia em cima do risco consciente. Tá certo, então, Michele, mais uma vez, nós agradecemos. Obrigada. E agora será a vez do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Robertinho. Então, Robertinho, o cenário está aí para você, titular da pasta de Desenvolvimento Econômico do município de São Gabriel do Oeste, essa cidade pujante, essa cidade que cresce a cada dia, que não tem tempo de esperar. Qual é a perspectiva das políticas públicas para o setor? Assim, igualmente a Michele, eu também sou otimista, sou um entusiasta com a vida, principalmente, né? Eu, apesar de tudo isso, nos coloca mesmo em situação, a gente, como a Michele colocou, a gente que está à frente do serviço público lá, na frente de uma pasta e tal, a gente vê a falta, às vezes, de algumas pessoas, essa questão da consciência mesmo. A gente tem medo. Eu, por exemplo, tenho pai idoso, mãe idosa, tenho um filho que tem problemas que, agravado, por exemplo, acometido por uma doença dessa, pode ter complicações seríssimas. Então, assim, eu vejo que é um momento, primeiramente, eu olhava há um mês atrás e ficava pensando assim, eu vi uma entrevista, o cara falando que, olha, eu acho que a gente já está do meio para o fim. E hoje eu estou, por isso que eu falo, hoje eu vejo novamente acontecer as coisas aqui e estou com a mesma percepção que eu tinha lá atrás. Olha, eu acho que a gente está do meio para o fim, eu não sei. Então, lidar com algo meio inesperado. Então, eu penso assim, eu acho que a gente tem que dar valor à vida. Quanto ao meu segmento lá, Vitor, eu penso que, primeiramente, eu queria fazer um agradecimento aos nossos empregadores maiores do município, né, que não têm medido de esforço, fazem parte do comitê do qual nós temos aqui em São Gabriel, e não têm medido esforço para que não se prejudique os empregos, para que se mantenha a força de trabalho, que é o frigorífico Aurora, a Coasgo, o Boibras, né? Essas empresas que são as grandes empregadoras do município, juntamente à prefeitura, têm se esforçado para manter a vida das pessoas com pelo menos o mínimo de renda possível e manter a dignidade das pessoas, né? Como referência ao que pode ser feito, é valorizar. Nós temos uma pasta lá, a sala do empreendedor, e todo o nosso corpo de servidores lá, que são muito imbuídos em ter ideias para que a gente possa desenvolver inovação, para que a gente possa se reinventar, como já foi falado, e é isso que a gente vai tentar proporcionar para as pessoas, né? Trazer juntamente com as parcerias com a CISGA, com o SEBRAE, fazer políticas públicas para que as pessoas se saiam dessa situação o quanto antes. E assim, pedir o clamor da população. A gente tem visto, eu acho que é oportuno eu falar isso, nós temos um setor de fiscalização que a gente está buscando regrar, né, de forma consensual entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, minimizar o contágio dentro de São Gabriel do Oeste. Então, pedir a consciência pessoal,
né? E agradecer ao prefeito Jefferson, que tem também se esmerado de forma bastante efetiva, né, para conduzir isso. Eu imagino, que nem você comentou, que a Michele não deve estar passando dias fáceis, e a gente vê isso lá dia a dia, né, cara? São vários segmentos que procuram, a gente vê o esforço do poder público e também dos empresários em tentar achar alternativa para sair o quanto antes dessa situação. Então, o meu desejo é que o quanto antes a gente passe por isso, juntos, né? Tá certo, então. Muito obrigado, Robertinho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Everson Rizieri, presidente da Associação Empresarial de São Gabriel do Oeste. Fica contigo, então, a última fala desta noite, né, dessa rodada de perguntas. E então, quais são aí as suas considerações, né, diante desse cenário? Ora, o comércio tem que endurecer, fechar, horários alternativos, buscar horários alternativos, ora tem que flexibilizar, né? Atendimento presencial, um de cada vez, distanciamento nas filas. Como é que está essa situação e qual é então a sua perspectiva de retomada desse crescimento econômico no setor comercial e empresarial de São Gabriel do Oeste, Everson? Seguindo essa linha de empreendedorismo, otimismo e entusiasmo que todo comerciante, industrial, setor de serviço, setor público, pessoal do agro aí tem, as minhas perspectivas são de uma retomada lenta, mas positiva, com novas alternativas e oportunidades. Pessoalmente, eu pretendo contribuir fazendo a minha parte, na minha empresa, na minha casa, na minha família e aqui na CISGA também. Cada um fazendo a sua parte não compromete nem o segundo setor, nem o terceiro setor, nem a indústria, nem o comércio. Protegemos a saúde, protegemos a vida e protegemos a nossa família. Quando nós estivermos trabalhando, cuide-se da mesma forma. Saia somente se necessário. Assim, contribuímos para que o nosso setor e a nossa cidade saia dessa pandemia muito mais forte do que nunca. Todos unidos na luta contra o coronavírus. Meu muito obrigado a todos que estiveram até agora conosco, nos prestigiando. Obrigado a todos os que participaram e a você, Vitor Corrales, por essa iniciativa, que é simples, mas que eu acredito que aqueles que absorveram um pouco tudo que foi falado aqui e conseguirem praticar, nós teremos cada dia mais força contra essa pandemia. Meu muito obrigado. Tá certo, então, com a fala do presidente da CISGA, nós encerramos, então, esta mesa de debates. Quero agradecer, em nome da 2A Comunicação, a cada um de vocês que estiveram aqui. Renê Miranda, nosso muito obrigado, a nossa gratidão por ter contribuído com a tua experiência, com o teu modo de vida, com a tua profissão nesse debate. Wilson Brus Amarelo, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, nosso muito obrigado pela presença e esperamos que, quando precisarmos novamente, possamos contar com a sua presença. Michele Palperi, secretária municipal de saúde deste município, a nossa gratidão. Sei o quanto você tem corrido e nós roubamos aí boas horas do seu merecido descanso para estar aqui conosco, prestando esclarecimento à população de São Gabriel do Oeste, que tem esse merecimento e precisa desse respeito da nossa parte. Everson, também o nosso muito obrigado
primeiro, por acreditar no potencial de São Gabriel do Oeste, por nos ceder esse espaço para que nós pudéssemos fazer esse debate em conjunto, e a você que esteja à frente da categoria, que você tenha sucesso, que você seja realmente o líder que todos eles necessitam nesse momento, numa retomada da economia. Roberto Emiliani Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, nosso muito obrigado pela presença, pela disposição e por ter aceitado esse convite de estar aqui, mostrando um pouquinho daquilo que tem feito o poder público, enquanto políticas públicas, naquilo que vocês podem fazer para ajudar a que nós possamos sair, como vocês disseram aqui, o mais rápido possível e da melhor forma possível dessa crise. A vocês que estiveram conosco, que nos prestigiaram, que estiveram nos dando aí o prazer da audiência, nosso muito obrigado. Esperamos, se não pudermos esclarecer tudo que vocês tinham de dúvidas, que nós pudermos contribuir com um pouquinho de cada um daqui, e essa é a nossa intenção, trazer informação enquanto veículo de comunicação deste município, também, não só escrever a história de São Gabriel, mas participar efetivamente dessa página de desenvolvimento que cada um aqui, dentro do setor que estão envolvidos, contribuir, e que nós possamos sair o mais rápido possível disso. Quero aqui, mais uma vez, reforçar algumas premissas que já foram muitos debatidas aqui, a questão do distanciamento, a questão do cuidado do ambiente de casa, do trabalho, né? Alguém aqui disse que todos os cuidados, as empresas, as indústrias empregadoras aqui estão tendo cuidado, estão buscando capacitação, estão buscando investimentos para cuidar da segurança do funcionário dentro da empresa, mas é necessário que esse cuidado, que esse distanciamento, tudo isso também seja extensivo dentro de casa, no momento de lazer, e não adianta você ficar dentro de uma indústria grande lá, lavando a mão, tendo todo o cuidado aí, chegar no final de semana, encontrar, como disse o Renê aqui, o vizinho, chamar para o churrasco e ficar ali, né, tendo aí esses momentos que é muito bom e todos nós gostamos, mas infelizmente nós precisamos nos manter aí, esse ambiente, esse cuidado aí. A todos vocês, nosso muito boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vitor Currales com as notícias em cima do fato.